Então vamos lá. Nós tínhamos visto na aula anterior que de fato existiam, nós terminamos falando que dois tipos de Teshuvah Tata'á, Teshuvah Ila'á, e uma Teshuvah inferior e uma Teshuvah superior. Isso para explicar exatamente que às vezes realmente a gente tem, podemos dizer, uma situação onde nós tínhamos falado que talvez não dá para fazer Teshuvah, mas vimos que em todos os casos dá para fazer Teshuvah. Só que tem que ser uma Teshuvah superior, aquela Teshuvah bem honesta, sincera, e nada se antepõe perante uma Teshuvah sincera. Ou seja, um pedido sincero de desculpa sempre é aceito. Só que é muito difícil conseguir ele. A pessoa deve realmente ser, como falamos na aula anterior, deve ser bastante profunda, com bastante kavaná. E nós tínhamos visto também que isso está relacionado com as letras do nome de Deus, as letras Rei do nome de Deus de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, de forma tal que a primeira Rei se refere a Teshuvah inferior, porque a Rei inferior, e a Rei superior se refere a Teshuvah superior. Ok? Agora, vamos lá. Como pode ser essa pergunta que nós terminamos, de fato, na aula anterior, que temos várias pessoas que fazem, tínhamos qual é a pergunta, se lembra no final, nós tínhamos visto que tinha pessoas que merecem caret, morte, ou como chama, caret, ou morte celestial, e eles deveriam morrer até 50 anos, até 60 anos, e na prática eles, como se diz, já, hoje em dia nós vemos várias pessoas durante as gerações que prolongam a vida, já vivem mais do que isso, apesar de que não são tzadikim. Então deveriam ter morrido antes dos 50 ou dos 60. Certo? Isso que terminamos com essa pergunta, a aula anterior. Então vamos recomeçar, continuar hoje. A Hainyan Yuvan al-Pi ma shekatuv, mas isto será entendido baseado naquilo que está escrito no versículo que Chelek Hashem Amo, Yaakov Hevel Nachalato. Que Chelek Hashem Amo é uma parte de Deus, seu povo, Yaakov é a corda da sua herança. Ou seja, na prática, o que nós vemos aqui, de fato, nesse versículo da Torá, que vemos claramente que nós é como se fosse uma corda, certo? Nós somos uma parte de Deus, que Helek Hashem Amo, somos uma parte de Hashem. O que se refere a isso? Depois vamos ver a segunda parte. Helek Vishem Havai, somos uma parte do nome Yud Kei Vav Kei, Baruch Hu, abençoado seja. Que dichtiv, conforme está escrito, Vaipach Vapav Lishmat Chaim, que Deus, quando criou o ser humano, o homem, ele criou o homem de lama, e a este boneco que ele formou de lama da terra, como diz o versículo do povo, e este ao povo voltarás, a este, justamente a este ser, por assim dizer, ele assoprou nas suas narinas, certo? Ele assoprou, Vaipach Beapav Nishmat Chaim, o espírito de vida, assoprou nas suas narinas. O que significa isto? Que Deus assoprou o espírito de vida nas narinas do Adão. Então está escrito no Zohar, Vekatuv Kan Vaipach, e aqui está escrito, na verdade, a palavra Vaipach, assoprou. O que é assoprar? O man de nafach mitochon nafach. E aquele que assopra, ele assopra do seu âmago, do seu interior. Pessoal, vamos imaginar, cada um de nós aqui estamos com uma bexiga na nossa mão. E vamos colocar a bexiga na boca e vamos assoprar. Como que assopraríamos? Imagina cada um que está assoprando. Como que seria? Você enche de ar lá até o diafragma, como se diz, bem lá dentro, e de lá dentro começa a assoprar. Começa a exalar esse ar. Não é simplesmente respirar, não é aspirar e expirar, é simplesmente assoprar. É algo que vem com força, que vem do seu interior, do seu âmago. Então, diz, essa palavra vaipach, assoprou, é justamente aquela que mostra que, na verdade, veio de dentro. Certo? E, ou seja, e quando diz que Hashem assoprou, ou seja, vem de dentro de Hashem.
É isso que vem de dentro de Hashem, Be'av she'en lo dmut haguf, chas v'shalom, se bem Deus não tem corpo, nem imagem de corpórea, mas é uma forma figurativa que utiliza para nos ensinar. Ach divra Torah kilshon bnei Adam. Mas a Torá falou na linguagem humana, na linguagem popular, para que a gente pudesse entender, com exemplos que sejam perceptíveis. Então, quando utiliza a palavra assoprar, Deus tem boca para soprar. Deus puxa o ar para dentro como no seu diafragma, que tem pulmões. Deus tem diafragma, não tem nada disso. Mas quando diz que Deus assoprou as narinas, está querendo dizer que a forma que Hashem colocou a Neshama, a alma, o espírito de vida, como diz a Torá, Nishmat Chaim, dentro do corpo de Adão, do primeiro ser humano, e assim depois vem para todos os seres humanos. Então veio simplesmente do interior de Hashem, ok? Da mesma maneira como está escrito, que Moshe, Yesh Efresh Ve'evdel Gadol Ba'adam Atachton Al Derech Mashal, como vemos na prática que tem muita diferença, uma diferença muito grande, com o homem inferior, como por exemplo, Ben Haevel Sheyotze Mipiv V'Diburo LaHevel HaYotze Al Yedei Nefichah, como nós. Quando nós falamos, o ser humano quando fala, o que ele está fazendo para poder falar? Ele está exalando, está tirando ar pela sua boca, que com isso vem junto o som, e o ar, ao passar pelas cordas vocais, e depende de como vai formando na sua boca, vai, na verdade, isto, por assim dizer, criando os sons que nós emitimos ao falar. Então, o que estamos fazendo? Exalando, tirando o ar de dentro de nós. Só que esse ar, nós vemos na prática, como diz aqui, no ser humano, no ser inferior, a diferença entre assoprar e falar. O ar que você fala, quando está falando, não sai com aquela força como quando você assopra. Quando você assopra, você sabe, fica com pressão. Quando fala, você não tem pressão. Pelo menos a pressão para falar. Por quê? Porque quando ele fala, Shevayotze bediburo, ao ele falar, o ar que sai quando ele fala, Melubash koach bechayut mead mizeir, sai uma vitalidade muito pequena, uma força muito pequena. Veu bechinat chitzoniut minefesh hachaya shebekirbo. E isso é simplesmente um lado superficial, como diz, um lado exterior da sua alma que ele tem de vida dentro de si. Mas aquele ar que sai com força quando você assopra, de mitochonafar, que sai do seu interior, do seu âmago, das suas profundezas, melubash bo, koach vechayot pnimit, mivchinat hanefesh hachaya. Aí sai, se revê, se investe nisso, uma força e uma energia, uma vitalidade íntima do seu interior, do nível de que a Nefesh HaChaya, a própria alma que dá vida nele. Ou seja, na prática nós vemos que no ser humano há uma diferença entre falar e assoprar, como explicamos antes. Então, o ar que sai ao falar é superficial, é um ar sem toda essa força, sem toda a energia. Quando você assopra mais forte, aí você vê que você sai com muita mais força, certo? Tem muito mais de você lá dentro, nesse ar que sai. Então explica do Murazaken, Kacha Mamash, al derech mashal, assim também de uma forma figurativa, Amavdil, Avdalot Leinketz, aquele que divide, mantendo as distâncias, logicamente, porque falar de um ser humano e falar de Deus são dois conceitos bem diferentes. Contudo, יש הפרש עצום מאוד למעלה בין כל צבא השמיים ואפילו המלאכים שנבראו מאין ליש. Há uma diferença grande, radical, mesmo lá em cima, entre todos os seres celestiais, mesmo os anjos, que foram criados também a partir do nada. בחיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות והשפע שמשפיע אין סוף ברוך הוא להחיות העולמות, do nível da energia e vitalidade e abundância que
Deus dá sobre eles para criar os mundos. O Bejinazó, e todo este nível de energia é chamado como Nikret Beshem Ruach Piv. Isso é chamado de que o hálito da sua boca, de uma forma figurativa, Al-Derech Mashal, para utilizar uma expressão. Que Moshe Katuv, conforme está escrito, o Beruach Piv, Nibreu Kotzvam, com o espírito, com o hálito da sua boca, foram criados todo o que tem no mundo. Por quê? Quando Deus cria no mundo, o que ele fala? Vayomer Elohim, e disse Deus. Então ele está falando. É só um hálito, só uma expressão onde temos um nível de ar que sai de dentro de Deus, mas muito leve, muito superficial. Não tem toda essa energia, toda essa força que quando Hashem assopra. והיא בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות. E este é o mais bom nível da vitalidade que está investida, que se envolve nas letras que tem nas 10 falas que Deus utiliza para criar o mundo, certo? Shen bechinas keilim b'amshochos, que elas são como se fossem canais, dutos, pelos quais vem toda essa energia. Como já explicamos, inclusive, no próprio Sha'ar Eichud Be'emunah, no capítulo 11. O bem Nishmat Adam, e a diferença que existe com a alma da pessoa, que a alma da pessoa ela vem da onde, justamente desse nível mais interior de vitalidade, e toda essa energia, toda essa emanação que provém de Hashem que ele dá do nível mais ilimitado dele, conforme está escrito em relação a Neshama, vai pach, assoprou, que como nós vimos antes, simplesmente se refere a algo que vem do seu interior. E aí essa Neshama, Beachar Kach, Yardá, Besetera Madrigá, ela veio em níveis muito segredos, seria, Seter, formas ocultas. Por quê? Porque são níveis que estão longe da nossa captação. São níveis espirituais muito elevados, pelos quais foi passando toda essa energia para chegar neste mundo. Por quê? Imagina você veio do ilimitado para o limitado, de Deus, do que é o supremo, o superior, até este mundo que é o supremo, ou ao contrário, o inferior do inferior. Então, tudo isto veio, como que aconteceu? Al-Yedei Bechinat Otiot, através desse nível das letras, que são uma revelação, um nível de reflexo, que, como falamos, que consta na expressão que utiliza Deus quando cria o homem, nasce Adam, fazamos o homem. Para quê? Kedei leitlavesh beguf olam hazeh atachton. Para quê? Para que a alma possa vir, que, como falamos, veio do nível tão elevado e se investir num corpo neste mundo físico-material, que é justamente quase oposto, falando nos conceitos. Matéria e espírito é como uma gangorra. Quanto tem mais matéria, tem menos espírito. Quando tem mais espírito, tem menos matéria. É simples. Por quê? Porque matéria e espírito são conceitos quase que opostos. Mas o espírito pode preencher e dar vida na matéria. Então, vemos aqui que a alma, então, na prática, ela veio do âmago de Hashem, da vitalidade, da energia mais interior e profunda de Hashem. Belacheni criou a Malachim Beshem Elohim, Katuv. Por isso que nos escritos, os anjos às vezes são chamados de Elohim. Conforme está escrito, que Hashem Elohim, pois Deus, vosso Senhor, Eloquei a Elohim, Deus dos deuses. O que significa? Na verdade, vemos aqui que se refere a Deus dos anjos, Odul Eloquei a Elohim, agradeçam e louvem a Deus dos deuses, ou seja, se refere aos anjos, ou seja, Deus dos anjos, Veiavou bnei a Elohim leitiatzev, e vieram os filhos dos deuses se apresentar, que se refere simplesmente também aos anjos aqui. Ou seja, que os anjos vieram se apresentar perante Hashem. E isso se refere simplesmente que muitas vezes os anjos são chamados de Elohim. Por quê? Porque eles são seres espirituais. São seres que estão num nível muito superior em relação aos seres humanos, em relação a este mundo físico e material. Como ele vai trazer aqui. Por quê?
Lefi she'enikat chayutam, porque eles recebem sua vitalidade מבחינת חיצוניות, שהיא בחינת האותיות לבד, que é do nível de superficial, que é o nível das letras somente. בשם אלוקים הוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך הוא. E nós tínhamos já explicado, se vocês se lembram, que há uma diferença muito grande, muito profunda entre os diversos nomes de Deus. E Deus não tem vários nomes à toa. Não são apelidos que o pessoal chama na gíria, alguém com nomes e apelidos, nós vemos, sei lá, tinha um jogador de futebol chamavam de animal, certo? Então, animal, não é um animal, mas é uma forma figurativa, mas contudo, a gente tem vários nomes e cada nome dele tem um sentido diferente. O nome Elohim se refere ao lado superficial de Hashem, como ele se revela no mundo através da natureza. E o nome Hashem, essas 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, esse nome se refere aqui à essência de Hashem. Então, quando falamos de Elohim, é um lado superficial. E quando é um lado exterior, são as vestes, o lado de fora, a casca. Enquanto que Hashem é o fundamento, a essência. Agora bem, אבל נשמת האדם, שהיא מבחינת פנימיות החיות, mas as almas dos homens, que vem da onde, do âmago do interior de Hashem, ela é Helek Mishem Havaya Baruch Hu, somos parte do nome de Hashem, como falamos agora no Zohar. Se veio através de assoprar, a Neshama do homem Hashem assoprou, a Neshama dos anjos Hashem não assoprou. É como se fosse fala, do lado superior. São anjos, são espirituais, mas veio do nível superior, do nível superficial de Hashem. Enquanto que o nosso veio do lado do interior, do âmago de Hashem, a nossa Neshama. Que a nossa essência, ela veio de um nível muito elevado, muito profundo. Por esta razão que justamente nós falamos que a alma foi assoprada, porque ela veio de onde? Helek Hashem amou, somos uma parte de Hashem, viemos do próprio nome de Hashem, não é de Elohim, sino de Hashem, pois que chama Hashem, Havaya More al Primiot Achayut, este nome de Hashem mostra e se refere, faz alusão ao âmago da vitalidade de Hashem, Sheil Mala Mala Mivchinat Aotiot, que se encontra bem superior, bem acima do nível das letras. Então, na prática, vemos aqui que, inclusive, então, a Neshama de um Yehudi é muito superior e mais elevada do que, inclusive, os anjos e qualquer outro ser espiritual, mesmo que são seres espirituais, que são tão espirituais que chegam a ser chamados de Elohim, como vimos em vários lugares, mas eles vêm, a sua origem veio das letras do nome Elohim, e nós viemos da essência do nome de Hashem. É aqui um detalhe importante, quando estamos falando tudo isto, levar em consideração que estamos falando justamente do ser humano. Ainda não estamos falando do Yehudi. Quando Hashem cria aqui, Hashem está criando a Adão, não está criando o Yehudi Abraham. Então, todo ser humano tem essa virtude, tem essa, vamos dizer assim, vantagem e característica. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?